Então, hoje nós começaremos o assunto de hidráulica, essa disciplina que é voltada para o curso de agronomia e engenharia florestal. Vamos falar um pouco dos primeiros assuntos aqui da nossa disciplina. Então, uma definição, né, a hidráulica é a ciência que trata das leis do equilíbrio e movimento dos fluidos e da aplicação destas à solução de problemas práticos da engenharia. Bom, então é apenas para a gente ter uma definição e entender onde então nós estamos dentro da mecânica dos fluidos, né? Qual é a parte então que nós vamos estudar no nosso curso de hidráulica. Então, dentro da mecânica dos fluidos, nós temos aí os gases, que são fluidos, né? Que aí então nós vamos deixar esses assuntos para aerodinâmica, estaria envolvendo engenharia aeronáutica, né? A parte também de engenharia naval, que então não é assunto do nosso curso, e a hidráulica propriamente dita que nós vamos estudar, que estará dividida aí em hidrostática ou hidroestática, né? Hidrodinâmica e a hidráulica aplicada propriamente dita. Então, nós temos praticamente as nossas três provas, P1, P2 e P3, onde nós falaremos aí dividindo, né, a disciplina nesses três tópicos principais. Então, a hidrostática, o fluido sem movimento, né, pode parecer estranho no primeiro momento a gente pensar, poxa, mas qual a importância de estudar o fluido sem movimento? Então, nós temos aí vários assuntos dentro da hidrostática para entender de pressão, né, vários tópicos aí da disciplina. Hidrodinâmica, o movimento dos fluidos e o que ocorre, então, as dinâmicas que ocorrem, né, dos fluidos em movimento. E aí, a hidráulica aplicada, vamos tentar buscar trazer vários exemplos para vocês da aplicação desses conceitos na engenharia. Bom, antes de nós entrarmos no nosso assunto principal da disciplina, que nesse primeiro momento é a transformação de unidades, né? Um assunto considerado por alguns um pouco chato no primeiro momento, então eu quero trazer aqui algumas curiosidades, né? Gostaria que vocês até pesquisassem aí na internet sobre os maiores erros da engenharia. Tem alguns casos até engraçados, né? Mas para vocês entenderem o quão importante é entender de transformação de unidades, não é um assunto antigo, não é um assunto ultrapassado, não é um assunto atual, né? É um assunto do nosso cotidiano. Mas eu vou falar aí para vocês, então, um pouco de alguns exemplos, né, do que já ocorreram, para vocês entenderem a gravidade do que pode ser não entender ou errar, né, com transformações de unidades. Então, nós temos esse exemplo aí da sonda para monitorar o clima de Marte. Foi uma sonda, então, feita para orbitar Marte, né? Eu estou deixando um pouco de texto para que vocês depois aí possam usar essa videoaula, esses slides para estudarem, né? Mas, então, essa órbita foi feita aí em 1999, né, aproximadamente, pela NASA. Tá? Então, estamos falando da NASA, né? E a NASA usou o sistema anglo-saxão de unidades, né, que utiliza as medidas como polegadas, milhas, galões, também chamada aí de unidade inglesa, né? Enquanto uma das empresas contratadas usou o sistema decimal ou sistema métrico, né, baseado no metro, no grama, no litro. Então imaginem, duas empresas trabalhando juntas, no caso, esses projetos grandes, é claro que envolvem muitas empresas, muitos países, e cada uma trabalhando em um sistema diferente, né? Talvez por costume, usual para um, para outro, acabaram errando coisa básica, né? E aí, então, fazendo as contas em quilômetros, mas aproximando-se em milhas, a sonda de 125 milhões de dólares chegou perto demais de Marte. Então, vejam o custo, né, do projeto. E aí, quando tentava manobrar para entrar na órbita do planeta, ela acabou aí se chocando, né, ou entrando em contato com a atmosfera do planeta e acabou, então, desaparecendo, caindo, enfim, né?
E aí uma investigação determinou que a causa do desaparecimento foi um erro de conversão das unidades inglesas para as métricas. Então vejam que o assunto que nós estamos falando pode parecer talvez de menor importância, mas para mim 125 milhões de dólares num projeto que envolve grandes países, grandes empresas como a própria NASA, não é pouco importante, né? Então, começando a nossa disciplina, falando um pouco, trazendo esse exemplo para vocês, né? Um outro exemplo aí, essa ponte, então, entre a Alemanha e a Suíça, né? A Alemanha mede a altura em relação ao Mar do Norte, enquanto a Suíça, né, assim como a França, opta pelo Mediterrâneo. Aqui só para trazer essas curiosidades da engenharia, né? O mar ele não tem o mesmo nível, né? Tudo a gente fala em relação ao nível do mar, né? Aqui mesmo no nosso campus, em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, nós estamos a cerca de 810, 811 metros, né, em relação ao nível do mar, que é a nossa referência. Mas o nível do mar de onde, né? Então o mar não tem o mesmo nível. Para vocês terem ideia, o próprio El Niño e Laninha, né, a variação de temperatura do Oceano Pacífico que influencia no clima, só essa variação no natural, esse ciclo natural de resfriamento e aquecimento do Pacífico, aumenta o nível do mar em cerca de 50 centímetros, né? Lá na costa oeste, então lá para o lado da Oceania, né? Enfim, bom, então conforme as duas metades da ponte se aproximaram uma da outra, né, durante a construção em 2003, ficou evidente que em vez de estarem à mesma altura, né, do nível do mar, um lado estava 54 centímetros acima do outro. E aí vocês poderiam se perguntar assim, foi um erro então porque eles tinham a referência da altura do nível do mar em diferentes pontos. Não necessariamente, eles sabiam que havia essa diferença de 27 centímetros entre as duas versões, né, do nível do mar. Mas, por alguma razão, essa diferença foi duplicada ao invés de compensada. Então, ao invés de eles diminuírem os 27 centímetros, eles acabaram somando e deu essa diferença de 54. Então, é aquela velha história. Por que eu estou trazendo esse exemplo bobo, né? Parece bobo, mas é porque muitas vezes a gente fala, mas era um sinal de mais ou um sinal de menos, né? Acabei errando apenas o sinal, professor. Não, não é apenas o sinal, tá? E esses exemplos até famosos, né, que a gente encontra na internet, só para vocês verem que na engenharia não se permite erros, não importa se é apenas um sinal ou se é apenas uma conversão de unidades de metro para centímetro, enfim, a engenharia não permite erro, né? E é por isso que vocês estão aqui para estudarem e se tornarem engenheiros. Então, o lado alemão teve que ser rebaixado para que a ponte pudesse ser completada. Imaginem só que situação. Estou dando exemplo aqui da engenharia civil, né? Mas vamos falar bastante aqui do nosso assunto de hidráulica dentro da área da engenharia agronômica, da engenharia florestal, que é o nosso curso direcionado, então, para a nossa disciplina direcionada para esses cursos. Vamos lá. Então, dentro do sistema de unidades, nós temos aí o sistema inglês de unidades, né? Que nós estávamos falando. E por incrível que pareça, muitos países ainda adotam, né? Os principais países, inclusive, Estados Unidos, por exemplo, adota a medida de volume em galões. Então, se você vai lá abastecer o seu carro, a medida, né, na bomba de combustível é em galões. E aí, o que galões remete para nós? Qual que é a nossa unidade para volume? Nós trabalhamos no Brasil com litros, não é? E qual que é a relação de galões para litros? Embora, né, alguns produtos, principalmente produtos químicos e defensivos agrícolas, muitas vezes são comercializados em galões também. Então, nós precisamos entender, né, quantos litros tem um galão ou vice-versa. Então, tá aí. Um galão é igual a 3,785 litros. Isso não é para ninguém decorar, é apenas para a gente ter uma noção de volume, de quantidade, de grandeza, né? Um galão, então, tem cerca de 4 litros, aproximadamente. Depois você busca lá para lembrar exatamente quanto, né? Então, 3,785 litros, tá? Não é para ninguém decorar isso, é apenas para nós termos algumas referências. Com relação à medida de distância,
Nós temos aí, por exemplo, milhas, né, também usado muito nos Estados Unidos, e milhas, com certeza vocês já viram, né, em algum filme e tudo mais. Então, é uma medida de distância que para nós o equivalente é quilômetros, né? Nós usamos aí como referência de medida de distância quilômetros, uma delas, né? Então, a relação é uma milha tem 1,609 quilômetros. Novamente, não é para decorar, apenas para a gente ter uma noção aí, né? Uma milha, então, são 1.000 quilômetros? Não, uma milha é um pouco mais de 1 quilômetro, né? 1,6 alguma coisa quilômetros, tá? Então, só para a gente ir acostumando com essas unidades. Pés, né? Quem nunca ouviu falar numa medida de distância de pés? Porém, geralmente nós falamos aí em uma distância vertical, né? A altura. Na aeronáutica, por exemplo, fala-se muito em altura de voo em pés, né? Então, nós poderíamos relacionar pés aí tanto com quilômetros, com metros, mas enfim, só para passar esse exemplo para vocês, né? De pés para metros, nós temos aqui um pé é 0,305 metros, né? Então, 30 centímetros e meio, mais ou menos, um pé. Interessante, né? Realmente é o tamanho praticamente de um pé nosso, não é? Bom, aqui então, outra medida de distância é polegada. Polegada, embora a gente esteja muito acostumado aí com chaves, né, com ferramentas, com tubulações, que é um dos assuntos principais que nós vamos trabalhar aqui na hidráulica, é dado em polegadas, mas não é a medida de um círculo, é a medida de uma distância, é o diâmetro, né? Então, é a distância linear de um lado ao outro de um tubo, por exemplo, de uma chave, enfim, né? Que muitas vezes a gente fala em polegadas. Então, passando de polegadas para centímetros, aí, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Interessante, se vocês tiverem a curiosidade, é claro que isso varia, né? Tem pessoas que têm o dedo mais grosso, outras mais fino, mas basicamente se você apertar o seu polegar contra a régua, né, você tem aí cerca de 2,5 cm, 2,54 centímetros. Então vejam que interessante, né? O sistema inglês de unidades que é usado até hoje, ele vinha de medidas relativas a membros do nosso corpo, como pés, como o nosso polegar, e foi assim que esses nomes foram surgindo, né? Assim como tantos outros que poderíamos dar exemplo aqui. Mas enfim, essas referências é porque naquela época não se tinha outras referências de medidas, né? Então adotou-se essas unidades aí que são usadas até hoje e por isso é importante que nós entendamos um pouco melhor sobre elas, né? Bom, aqui um outro assunto, só vou comentar com vocês, tá? Os sistemas MLT e FLT. Então, MLT, massa, comprimento e tempo. Talvez vocês falem assim, poxa, mas M de massa, comprimento L, T de tempo. Por que o L? É porque vem do inglês, né? Então, mass, length e time, que é, então, a influência que nós temos aí desse sistema de coordenadas MLT, e no FLT, force, length e time, ok? Então, são essas influências do inglês. Gente, isso tudo não é para decorar. Isso é só para a gente entender um pouco as tabelas que nós temos de unidades. Então, o sistema MLT ele ainda pode ser dividido em CGS, que é o centímetro, grama e segundos, tá? O MLT, ele ainda pode ser o MKS, que aí é o tal do sistema internacional. Então, vejam só, né? Devido a essa grande confusão que nós temos de diferentes unidades em diferentes países, em diferentes regiões do mundo, tentaram internacionalizar as unidades, né? Então criou-se o sistema internacional, que não pegou muito, se for parar para pensar. Ainda em muitos países, principalmente os mais antigos, né? A Europa, por exemplo, os grandes cientistas, né, da Europa que criaram equipamentos e tudo mais, acostumaram a utilizar o sistema inglês. Então, por mais que tentou se internacionalizar um padrão de unidades, ainda assim a gente vai ter que trabalhar com unidades que muitas vezes não são muito amigáveis para nós, né? Então, nós temos aí o sistema internacional, o MKS significa metro, quilograma e segundos. Por que MKS, então? Porque quilograma em português é com QU, mas o quilograma ele vem
do K, né, do inglês. Bom, então, só para a gente lembrar como é a nossa primeira aula, né, tem um pouquinho de teoria aí só para a gente fazer uma abordagem geral. Aí no FLT nós temos também o MKS, que vem do metro, quilograma e segundos, mas do sistema técnico. E essa tabela é para mostrar para vocês, então, que nós temos algumas dimensões aí, algumas unidades, né, de massa, força, comprimento e tempo, que são as principais. Trabalhando essas variáveis aqui, nós vamos formar algumas equações que nós vamos trabalhar na nossa matéria, na nossa disciplina, né, que basicamente a física se resume a elas. Então nós temos aí, olha lá, no MLT, massa é em gramas, força é em dina, olha que unidade diferente para nós, né? Nós não estamos acostumados com essa unidade. Comprimento em centímetros, ok. Tempo em segundos também, né? Acho que é usual para nós trabalharmos com essas unidades. Aí dentro do sistema internacional, o sistema internacional já usa quilo para massa. Então, se você vai escrever lá um artigo técnico, o seu trabalho de conclusão de curso, ou um artigo de iniciação científica, muitas vezes a revista vai dizer que todas as unidades têm que estar no sistema internacional. Ótimo, então é só eu trabalhar com quilos ao invés de gramas ou outras unidades, né? Mas, poxa, e força em Newton? Né? Poxa, força em Newton, né, também não é tão normal, às vezes a gente não está tão habituado a trabalhar com isso. Então nós vamos falar um pouco do que é o quilograma-força, por que às vezes a gente usa Newton, às vezes usa quilograma-força, tá? Bom, o comprimento em metros e o tempo em segundos. Então o que mudou do sistema internacional aí? Quilograma, Newton e comprimento em metros, né? Temos ainda o sistema técnico, então vejam só como que é difícil padronizar um sistema de unidades no mundo todo, né? Por essas influências, esses costumes, as pessoas de maneira geral têm dificuldade pela mudança, né? Então isso é no mundo todo. E aí criou-se aí um sistema técnico que tentaram padronizar algumas unidades nesse sistema, né? Onde a massa então em UTM. Nossa, o que é isso, né? Então quilograma por metro, né? Segundo ao quadrado. Nós vamos falar um pouco mais disso com exemplos práticos, tá? Para ficar mais tranquilo para a gente trabalhar essa unidade. E a força, então, em quilograma-força. Vamos entender melhor o porquê que tem esse F na frente do quilograma aí e qual que é a grande diferença disso, tá? E o comprimento em metros e o tempo em segundos. Então, do sistema internacional para o técnico, mudou aí apenas as unidades de massa e de força. Comprimento e tempo continuam sendo a mesma unidade. Bom, então no sistema internacional, vamos pegar primeiro aqui o comprimento e o tempo, fazer um exemplo, né? Só para relembrar aí, nós temos uma lista de exercícios que já está no sistema para vocês treinarem um pouco mais. E aqui, gente, é o que eu sempre falo para vocês em aula, nós temos que nos livrar de vez da regra de 3. A regra de 3, ela nos emburrece. Tá? A regra de 3, ela parece ser muito simples, muito fácil, mas ela nos leva muito a erros, principalmente quando nós temos transformações duplas, transformações de unidades, por exemplo, quilômetro por hora para metro por segundo, do sistema internacional que nós acabamos de ver, né, no slide anterior. Então, se eu for passar quilômetro para metro, ok, é uma relação linear, eu faço uma regra de 3, mas aí eu tenho que passar horas para segundo e depois combinar esse metro por segundo. Isso acaba nos levando a erros. Bom, nesse primeiro momento seria possível, eu posso fazer 2, 3 regras de 3 e fazer essa transformação por regra de 3, mas o que eu vou cobrar é a metodologia que eu vou ensinar aqui agora, porque daqui para frente eu quero que todos vocês façam transformações dessa forma. Eu não vou considerar, a título de treinamento da disciplina, outras formas de transformação que não essa, tá? Porque nós chegaremos num ponto da disciplina onde as transformações ficarão mais complexas, né? E por regra de 3 fica impossível. Então, vamos começar com exemplos simples, tá? Mas cobrando que vocês façam as transformações dessa forma. Bom, então tá lá, né? 7 km por hora é o quê? É uma unidade de velocidade, que mistura então uma unidade linear de distância, quilômetros, por uma unidade de tempo, né? Como que nós vamos fazer essa transformação?
E pegando aí, eu peguei um exemplo 7 km por hora, só para a gente ter uma referência do que seria isso. A velocidade, já que nós estamos no curso de agronomia e engenharia florestal, velocidade de plantio, por exemplo, de grãos, nas culturas aí, soja, milho, hoje em dia já fala-se em 7 km por hora, né? Dependendo, é claro, da qualidade da sua semeadora, da sua plantadora, ok? Bom, só como referência, então, estamos usando exemplos da área agronômica. Bom, como fazer essa transformação sem regra de 3? Eu costumo dizer que nós podemos multiplicar tudo por uma unidade. O que é uma unidade? 1 sobre 1 é 1. Se eu multiplicar qualquer valor por 1 sobre 1, eu não estou alterando ele. Eu não estou alterando essa conta. Eu posso multiplicar qualquer coisa por 1 sobre 1. E a relação 1.000 metros sobre 1 quilômetro é uma relação unitária, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, quando eu faço essa multiplicação, é a mesma coisa que estar multiplicando 7 km por hora por 1 sobre 1. A única coisa que eu estou mudando são as unidades, porque esse é o foco da nossa transformação. Então, a primeira coisa que eu olho é, quem que eu quero transformar? Nós queremos passar para o sistema internacional, certo? Que trabalha com as unidades de distância em metros e o tempo em segundos. Ok, a primeira transformação, então, é o quilômetros para metros. Por que eu coloquei o quilômetros aqui embaixo? Porque eu quero cortar, eliminar o quilômetro, né? Então, nessa relação 1 para 1, 1 quilômetro tem 1.000 metros. E aqui nesse tipo de transformação nós vamos trabalhar os números separados das unidades. Mas as unidades vão ser multiplicadas e divididas como se fossem números, tá? Nós só vamos fazer separadamente. Então tá lá, quilômetro com quilômetro corta, sobra o 7 em cima e 1 embaixo, ok? Por que corta? Porque é a relação unitária, 1.000 metros, 1 quilômetro, e essa é a maneira que nós vamos fazer as transformações de unidades, sem usar a regra de 3, sem estar sujeito a erro. No primeiro momento, eu sei que é um pouco difícil, a gente está muito acostumado, difícil de destravar a nossa cabeça, a gente tem o vício de querer fazer por regra de 3, mas é exatamente isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês aprendam, exercitem o raciocínio lógico de vocês para trabalhar dessa forma metódica, para não abrir chance para erro, tá? Porque com unidades mais complexas, a regra de 3 induz a erro, ok? Vamos lá então. Então, nós vamos multiplicar todos os números de cima, todos os números de baixo e depois as unidades. O que nós temos de resultado? 7 vezes 1.000, 7.000. O que sobrou de unidade na linha de cima? Quilômetro foi cortado, então sobrou metro, 7.000 metros. E embaixo, quilômetro foi cortado, 1 vezes 1, teria 1 aqui que a gente acaba não precisa pôr, né? É 1 hora, assim como aqui é 1 quilômetro, ok? Então, 1 vezes 1 é 1, vejam, não precisa pôr quando é 1, né? E aí, então, sobrou o que de unidade aqui embaixo? Quilômetro está cortado, sobrou hora, 7.000 metros por hora. Então, 7 km por hora é a mesma coisa que 7.000 metros por hora. Tranquilo até aqui, né? Mas não é essa unidade que nós queremos como resultado final. Nós queremos as unidades do sistema internacional, que é metro por segundo. Então, vamos seguir com a nossa transformação. Estou fazendo por partes nesse primeiro momento, apenas para que aqueles que tenham uma certa dificuldade de lidar com a regra de 3, de se livrar da regra de 3, né? Para começar, então, destravar aí a cabeça, o raciocínio, e então trabalhar dessa forma a transformação, ok? Então, poderíamos ter feito direto aqui, mas estou fazendo por partes, né? Sobrou 7.000 metros por hora, e nós vamos seguir com as nossas transformações. Então, 7.000 metros por hora, quem que nós queremos eliminar agora? A hora, por isso que eu coloquei hora em cima. Então, a primeira coisa que a gente olha é quem eu quero eliminar, qual é a unidade que eu quero eliminar para transformar por outra, né? E lembrando que é aquela relação unitária. 1 hora tem 3.600 segundos, é uma relação 1 para 1, só está mudando a unidade de hora para segundo. Como nós chegamos no 3.600 segundos? Em 1 hora nós temos 60 minutos, que em cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Em 1 hora, se você contar, você tem 3.600 segundos, ok? Então, essa é a relação 1 para 1, 1 hora, 3.600 segundos.
Então, eu posso multiplicar a minha conta por essa relação 1 para 1, que eu não vou estar alterando nada, não estou nem aumentando nem diminuindo o meu valor. Eu estou apenas transformando unidades. Então, eu coloquei aqui o hora em cima para que eu possa cortar, e aí eu faço a multiplicação, a divisão dos números e das unidades. O que sobrou de número? Bom, 7.000 vezes 1, 7.000. Embaixo, 3.600 vezes 1, 3.600. Em cima sobrou metro, embaixo segundos. Então, 7.000 metros dividido por 3.600 segundos. Faço essa divisão, nós temos o resultado de 1,94 metros por segundo. Ou seja, 7 km por hora, que seria então uma velocidade, por exemplo, de plantio, de semeadura de grãos, né? Nós temos aí o equivalente a 1,94 metros por segundo. Ou seja, se você olhar lá no seu relógio, estiver cronometrando, é cerca de 2 passos largos ao lado do trator por segundo. Então vejam que é até uma velocidade alta para a gente acompanhar, né? Você acompanhar um trator fazendo plantio a cerca de 2 passos por segundo, se o seu passo tiver 2 metros, né? É 1 metro, então 2 passos, 2 metros por segundo. Tá? Só para a gente ir relacionando o que são essas unidades, né? Acho que é sempre importante a gente visualizar a unidade. Por isso eu vou trazer muito aí esses exemplos do nosso cotidiano, ok? Bom, vamos transformar as medidas a seguir, então, agora também para o sistema internacional, mas aqui agora um exemplo de 150 litros por hora. 150 litros por hora é a unidade de quê? Né? Vamos pensar, o que seria quilômetros por hora? Ok, velocidade. E 150 litros por hora? Então, a quantidade, o volume de água por um tempo. Isso é unidade de vazão. Vazão é um dos principais assuntos aqui da nossa disciplina de hidráulica, né? Bom, vamos lembrar, lá no sistema internacional, então, qual que seria a unidade aqui lá na nossa tabela base? Qual que seria a unidade de vazão? E aí? Bom, gente, o que é vazão? Vazão tem 3 dimensões, né? Comprimento tem uma dimensão, área são 2 dimensões, né? Lado vezes lado, e volume. Volume são 3 dimensões. Lado vezes lado, que é a área, vezes a altura. Então, é 3 dimensões. Por isso, qual que é a unidade de vazão do sistema internacional? Metro vezes metro vezes metro, 3 lados, né? 2 lados e uma altura, então metro cúbico, ok? Vejam então, como eu disse, dentro da física, basicamente essas grandezas aqui resumem tudo que a gente vai trabalhar, tá? Então, comprimento vezes comprimento vezes comprimento, 3 dimensões, dá um volume. Volume pelo tempo, tempo em segundos. Então, está aí nosso sistema. Como nós vamos fazer essa transformação? Vamos lá. Então, 150 litros por hora. Eu vou começar aqui eliminando o litros. E a relação que nós já vimos em outras aulas aí é que 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro por 1, né, um quadrado de 1 metro, vamos imaginar aqui no nosso chão, né, 1 por 1, um quadrado, por 1 de altura, dá uma caixa de 1 metro cúbico, né, 1 por 1 por 1. Cabem 1.000 litros de água dentro, 1.000 litros de qualquer coisa, né, no caso água. Ok, então a relação é 1 metro cúbico tem 1.000 litros, tá? Bom, então eu corto litros, lembrando que essa relação é unitária, né? Mesma coisa que 1 sobre 1, só muda a nossa unidade. Então, 150 vezes 1 dividido por 1.000 dá zero, não precisa de calculadora, né, gente? Sempre que for divisão ou multiplicação por 10, por 100, por 1.000, é só contar o número de casas, né? Então, dividindo por 1.000, eu estou diminuindo o número, né, 1.000 vezes. Ou seja, tem 3 zeros, eu vou jogar aqui a vírgula, né, as casas, 3 vezes aqui para a esquerda, diminuindo 150, 3 vezes, então, o 0,150, né? A vírgula andou daqui, 3 casas para a esquerda, eu diminuí 1.000 vezes o nosso número, 0,150 metros cúbicos. E aqui embaixo, qual foi a unidade que sobrou? Hora, tá? Então, 0,150 metros cúbicos por hora. Mas, lembrando, nós queremos as unidades do sistema internacional. Então, não é metro cúbico por hora.
Qual que é a unidade de tempo? Segundos. Então, vamos seguir com as nossas transformações, né? E aí, lembrando, então, a relação unitária de hora para segundos é 1 hora tem 3.600 segundos. Isso é 1 para 1, só muda a unidade. Está lá, né? Coloquei hora em cima porque eu quero cortar, então a hora aqui do outro lado está embaixo. E aí eu coloco 3.600 segundos embaixo. Novamente, gente, dá para fazer por regra de 3? Dá, mas você acaba errando ao longo de transformações quando nós tivermos unidades mais complexas. Então, por favor, vamos fazer um esforço para destravar nossa cabeça e parar com regra de 3 e trabalhar dessa maneira metódica, né? Dessa maneira sistemática para não errar. Tá? Na engenharia é muito importante nós sermos sistemáticos para não confiar na nossa cabeça, não confiar muitas vezes na nossa intuição, que acaba errando. Ainda mais na hora da prova, que vem o nervosismo, né? Muitas vezes você não está um dia bom, estudou até tarde, então a concentração acaba faltando ali no momento da prova, né? E aí você pode acabar errando. Então seja sistemático. Essa é a regra. Colocando as unidades em posições invertidas, você as elimina. Fazendo a relação 1 para 1 e mudando apenas a unidade, você não está sujeito a erro. E é por isso que é importante trabalhar com as unidades, para não errar. Transformação precisa ir levando a unidade junto, né? Não é chegar no final, professor, mas eu não coloquei só não coloquei a unidade. Então você não entendeu nada do que nós falamos aqui. A unidade é tudo. Vejam os exemplos que eu dei lá no início. A própria NASA errou. Imaginem então, né? Nós trabalhar sem a unidade, sem levar em conta a unidade aí. Não é só dividir número por número, isso não é nada. A unidade é tudo, ela precisa ser trabalhada como se fosse um número também. Então está aqui fazendo essas multiplicações, sobrou aqui em cima 0,150 metros cúbicos, hora foi cortado, aqui embaixo hora cortado, 3.600 segundos, dividindo número por número, dá esse valor muito pequeno, né? Então 0,0000417 metros cúbicos por segundo. Bom, você consegue visualizar o que é 0,0000417 metros cúbicos por segundo? Eu também não. Agora, vamos voltar lá para o início. 150 litros por hora é a mesma coisa que isso aqui, que esse valor pequeno em metros cúbicos por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional. Bom, eu costumo dizer que a principal importância de trabalhar a transformação de unidades é, então, você trazer as unidades para grandezas mais visíveis, mais palpáveis. Dentro da engenharia é muito importante a gente ter uma noção de visualizar as grandezas que nós estamos trabalhando, né? Então aqui nesse número pequeno eu não consigo visualizar o que é isso, imaginar, ter uma noção se é muito, se é pouco. Mas quando eu venho aqui para o início, 150 litros por hora, eu já consigo ter uma noção, né? 150 litros, por exemplo. Vamos pegar uma bombona, aquelas azuis, bombona, né? Aqueles, muita gente chama de tambor de 200 litros. Aqueles reservatórios, hoje em dia, antigamente era muito fabricado de latão, né? De metal. Hoje é muito mais usual tipos de plástico, né? Plástico de alta densidade. Mas então nós temos aqueles reservatórios azuis lá de 200 litros. Bom, 150 litros então seria 75%, né? 3/4 desse volume por hora. O que seria essa vazão então? 150 litros por hora. Primeiro vamos pensar no volume. Uma bombona, né, com 150 litros de água dentro dela. Ok. Se eu fizer um furo ali na base e demorar 1 hora para esvaziar esses 150 litros, essa é a vazão 150 litros por hora. Essa eu consigo visualizar, eu consigo ter uma noção. Ou seja, vai demorar 1 hora para esvaziar esse recipiente de 150 litros, então não é uma vazão muito grande, não é mesmo? Veja como que a mesma vazão é o 0,0000417, só que está em metros cúbicos por segundo, né? Então fica difícil de visualizar, por isso que nós temos que saber usar as unidades para trazer para grandezas mais visíveis, mais palpáveis para nós, tá? E agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui.
né? E se a gente calcula, muitas vezes, se o número ele é muito pequeno, vai aparecer isso aqui, né? Vezes 10 a menos 5. Nossa, aí então, muitas vezes a pessoa já quer desistir do curso de hidráulica, né? Ou da matemática, enfim. Gente, isso aqui nada mais é porque vai chegar num ponto que talvez o número é tão grande que não caiba nem no visor da calculadora, né? Então, automaticamente a calculadora coloca para nós a potência, né? O uso da potência. Isso nada mais é do que, lembrando, né? O 10 elevado a menos 5, se eu jogo ele para baixo dividindo, fica 10 elevado a quinta, a 5 positivo. Então, significa que o 4,17 está sendo dividido por 10 a quinta, né? Mas na calculadora aparece tudo numa linha só, é por isso que sobe o 10 e o expoente fica negativo. Mas o que esse número aqui, então, está dizendo para nós? As unidades são as mesmas, é claro, nós só estamos transformando o número. Ele está dizendo para nós aqui, o número ele é pequeno, ele continua sendo pequeno. Por que eu estou chamando ele de 4,17, então, agora? Vejam, eu aumentei quantas casas, quantas vezes esse número? A vírgula estava aqui, era um número muito pequeno. Então, eu vim 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Eu transformei esse número que era muito pequeno em 4,17. Só que eu não posso simplesmente aumentar ou diminuir um número. Isso não é transformação de unidades, isso é alteração da grandeza, né? Então, o que nós vamos fazer? Pegar o 4,17 e informar que ele continua sendo um valor pequeno, porque ele está sendo multiplicado por 10 a menos 5, ou seja, aumentei o número 5 casas, mas estou diminuindo 5 casas, né, mostrando através da potência aqui, ok? Então, gente, eu gosto muito desse termo, nós precisamos desmistificar as coisas, tá? Isso aqui, o professor que eu tive, Antônio Carlos Andrade Gonçalves, lá da UEM de Maringá, ele tinha muito essa mania de falar para nós precisamos desmistificar. E eu gosto muito de transmitir isso para vocês, para os nossos alunos, tá? Que é o caso da potência. Eu brinco muito que, vejam, um matemático ele não vai escrever apenas 1, ele escreve 1,1. Ou ainda, né, 10,0, né? Então, 1 é igual a 1,0, né? 10,0. Ou ainda, 1,0 vezes 10 elevado a 1. Parece engraçado, né? Mas vejam, são formas matemáticas de escrever os números. Até aqui não está amigável para nós, né? 1 vezes 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100 vezes 1, 100. Olha lá, era 100, né? Mas aqui nós estamos usando a potência. E muitas vezes quando a gente olha para a potência já se assusta. Até aqui está muito tranquilo, mas e quando são números, por exemplo, 0,1? 0,1 nada mais é do que 1 vezes 10 a menos 1. Né? 0,01, 1,10 a menos 2. 0,001, 1 vezes 10 a menos 3. Ok? Que é a mesma coisa, então, que é jogar o 10 para baixo, para o expoente ficar negativo. Então, 1 sobre 10. Ou ainda, 1 sobre 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10. E assim por diante. Tá? Agora, vejam como que matematicamente isso aqui é feio, né? Ou outra, como é que a calculadora vai escrever isso para nós? Então, gente, isso aqui é só para mostrar para vocês que quando nós olhamos para formas numéricas como essa, 1 vezes 10 a menos 3, muitas vezes a gente se assusta e vem uma unidade na sequência, né? Por exemplo, metro cúbico por segundo, aí então que a gente fala, não, desisto e tal. Então, gente, vamos desmistificar as coisas, a gente só precisa entender a codificação, como que isso tudo é escrito, né? Então, lembrem-se dessa palavra do professor. Bom, então nós vamos agora fazer um exercício aqui, porque eu estou falando aí de transformações de unidades, dei alguns exemplos, né, da NASA, de satélite, enfim, e aí às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o assunto da hidráulica ou disso, daquilo não é muito da minha área, então vamos trazer aí para a nossa transformação de unidades um exemplo que é da nossa área de todos os dias, né? E a gente ouve muito aí falar sobre, na balança comercial, falar sobre o assunto do custo,
né, do bushel, da soja, do milho, enfim, e entender um pouco mais o que é esse bushel, né? Para isso eu vou trazer um exemplo prático aqui, que nós vamos transformar 75 sacas por hectare, né, a bushels por acre. Tá? Então, pessoal da engenharia florestal, peço um pouco de licença nesse momento, que esse assunto é mais da agronomia, mas acho que é importante nós todos entendermos de vez essas transformações. Afinal, os nossos, a nossa comercialização é dada em bushel, né, por acre. Então, primeira coisa, se você chegar nos Estados Unidos, em outro país, né? E por que eu estou dando exemplo dos Estados Unidos? Ah, porque os americanos, não. Porque, querendo ou não, é o primeiro país, né? O primeiro país mais rico, né, do mundo e na área agrícola também, maior produtor de soja, né? Esse ano, agora 2020, que nós chegamos a ultrapassar os Estados Unidos. Mas, enfim, vejam que as unidades deles, de medida deles, ainda que tomam conta aí do mercado mundial, né? Então, primeira coisa, acre. O que é um acre? Acre não é hectare, né? Pegar então o pessoal de São Paulo ali, eu também sou paulista, né? Hoje atuo aqui no Mato Grosso do Sul, mas São Paulo é muito comum a gente falar em alqueire, né? Minas, então, alqueirão mineiro, né? Então, lembrando, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, né? Equivale a um quadradão de 100 por 100. 100 metros vezes 100 metros, né? Então, 100 vezes 100, 10 mil metros quadrados, 1 hectare. O alqueire, 24.200. O alqueirão mineiro, aí tem muitas variações, né, disso tudo, mas então seria o dobro do alqueire paulista, né, praticamente. Então, 48.400, tá? Enfim, vejam como que é normal nós termos unidades de medidas diferentes, né? Que bom que hoje em dia as pessoas estão padronizando aí o hectare, né? Hectare, 10 mil metros, uma medida, eu falo valores arredondados, são mais fáceis de fazer conta, né? Mas e o acre? Os americanos usam acre. Se a gente chegar lá e falar hectare, eles não vão entender nada. Então, se você for fazer um estágio aí no exterior, trabalhar numa universidade ou numa fazenda, você vai ficar perdido num primeiro momento se simplesmente não souber dominar um pouquinho aí as técnicas de transformação de unidades, que é o que a gente está aprendendo. Então, estou trazendo um exemplo que é um pouco fora da hidráulica, mas envolve todos nós e envolve essas transformações de unidades que nós estamos aqui aprendendo, né? Ok. Então, e o bushel, né? Faltou falar do bushel, essa é a parte mais interessante. O que é um bushel? Bom, gente, lembra da história lá da polegada, né? É o polegar, mais ou menos a largura do nosso polegar, né? Então é interessante que se você for olhar um tubo ou uma ferramenta e quiser ter uma noção de quantas polegadas que tem, né? Um tubo cerca de 2 polegares são então 2 polegadas, né? Uma chave que seja mais ou menos do diâmetro da largura do seu dedão, 1 polegada. São formas de você ter uma noção de grandeza, né? Mas e o bushel? Bushel, gente, porque naquela época que não tinha referência, eles usavam algumas medidas, né? Então o bushel era um cesto, tá? Um cesto que cabia um certo volume lá dentro, e aí então era preenchido, no caso, com grãos, para medir o volume em grãos, e era comercializado dessa maneira. Engraçado, né? Parece muito engraçado, mas e saca, que para nós é tão normal no Brasil? Saca também é um volume, não é? Interessante, né? Como a gente acha muito estranho as unidades de medida dos outros, mas quando a gente para olhar para dentro, olhar as nossas unidades, as unidades que nós estamos acostumados, a gente se choca um pouco, né? Saca também é um volume aleatório. Talvez definiu-se aí saca, todo mundo sabe que saca são 60 quilos, né? Então é um volume onde cabe 60 quilos. Padronizou-se com pesagem, né? Que bom. Então, saca 60 quilos, muito provavelmente esse volume de 60 quilos foi padronizado porque era uma quantidade, um peso que as pessoas conseguiam carregar na época aí que as colhedoras, que as máquinas ainda não descarregavam diretamente no caminhão, né? Não tinham seus tanques graneleiros, enfim. Padronizou-se um volume e o bushel não é muito diferente disso. Bushel é um volume que você pode, então, medir, uma referência. Mas aí que tá, o bushel
ele não é padronizado por um peso exatamente, ele é um volume, tá? Depois desse cesto, padronizou-se como uma medida, né, de latão, enfim, mas continua sendo um volume, como se fosse uma bacia, né, que você enche de grãos, essa seria a referência. Então, é uma referência por volume. E qual que é o problema da referência por volume? Cada grão tem um peso diferente, um peso específico diferente, né? Onde isso entra na nossa área? Se você vai fabricar, construir, enfim, um silo, um graneleiro, você tem que ter uma noção do peso específico dos grãos, né? Será que a soja é mais leve que o milho ou que o arroz ou mais pesado, né? Então vejam, como o bushel é um volume, se você enche esse volume com um determinado grão, ele vai ter um peso diferente se for preenchido com outro tipo de grão. Então o bushel, por isso que o bushel de soja pesa uma certa quantidade, o de milho é outra e assim por diante, ok? Então é um volume, tá? Por isso que bushel de soja tem um determinado peso, bushel de milho outro e assim por diante. Que loucura, né? Mas é só a gente entender, buscar entender isso. Então, entendemos que é um volume, padronizou-se assim. Espero que um dia, mundialmente, isso vire quilos, né? Que a gente consiga padronizar isso por uma unidade mais compreensível a nível global, né? Mas está aí, já que enquanto é assim, vamos entender, né? Então, está aí o volume. Ninguém é obrigado a saber, então vou colocar aqui, né? A gente não precisa decorar isso. Quanto que equivale ao bushel, então vou trazer alguns dados. Um bushel de soja é 27,2 quilos, vejam. Um pouco menos da metade de uma saca, né? Então já dá para ter uma ideia do que seria essa bacia, esse cesto, que é o bushel, né? Então menos de meia saca aí. Se nós enchermos com soja, 27,2 quilos. Se for com outro grão, outra pesagem, né? Então tá aí, o de soja 27,2, que é o valor que nós vamos usar para o nosso exercício aqui, de transformação de unidades. E o acre, olha que interessante. Diferente de milhas, né? Uma milha é 1,6 quilômetros. Aqui nesse caso o acre ele é menor que 1 hectare, que é a nossa unidade de referência, né? O acre é menos de meio hectare. Então, principalmente para os mineiros aí paulistas que estão acostumados com alqueires e alqueirão, né? Vejam como é pequena a área de um acre, né? Menos de 1 hectare, menos da metade de 1 hectare, ok? 0,405, ou seja, 40,5%, né, de 1 hectare é o acre, ok? E uma saca? Opa, essa todo mundo sabe, né? 60 quilos, né? Então, que bom que não se padronizou o volume, né? E sim, pelo menos a massa de 60 quilos. Então, se eu tenho lá 60 quilos de soja, vai dar um volume diferente. A minha saca vai ter um volume diferente de 60 quilos de caroço de algodão, por exemplo, né? Então, padronizou-se pelo menos pela massa. Até que nós não estamos tão mal assim, né? Em relação aí aos americanos. Bom, e aí, gente? E a tal da regra de 3, né? Dá para fazer isso por regra de 3? Quantas regras de 3 nós teríamos que fazer? E estamos sujeitos a erro, porque você faz uma primeira transformação, faz uma segunda, depois não sabe se divide ou se multiplica pelo valor que encontrou. E é por isso, então, que sempre, gente, sempre, independente da transformação de unidade que for, qual for a grandeza, vamos trabalhar da maneira que eu estou ensinando aqui com as unidades. Você nunca transforma só os números e depois descobre qual é a unidade. Você tem que transformar trabalhando com as unidades juntos, tá? Bom, 1 hectare, todo mundo sabe, 10 mil metros quadrados, mesma coisa que um quadrado de 100 por 100, como a gente já havia falado antes. Ok, então vamos lá para a nossa transformação. Veja como, né, se nós fizermos aí, então a transformação usando essa metodologia que estou passando para vocês, veja como nós não estamos sujeitos a erros. E lembrando, é claro, né, 75 então sacas por hectare equivale a quantos bushels por acre. Esse será o nosso exercício. Peguei aqui uma produtividade média no Brasil hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, as produtividades de soja já estão chegando aí em média, né, nesse valor, né?
cada ano crescendo mais, ainda bem, né? Graças a muita pesquisa, muito desenvolvimento aí de pesquisa aplicada nas universidades, nas empresas de pesquisa, né? E aí nós estamos aumentando essa produtividade. E lembrando, então, produtividade é diferente de produção. Produção é um todo, quanto foi produzido. Produtividade é para uma unidade diária. Um exemplo, né? Se fosse uma fábrica de sapatos, você fabrica 100 sapatos, é a produtividade. Agora, quantos sapatos por hora a sua empresa fabrica? Então, essa é a sua produtividade, quanto que você faz por uma unidade de tempo ou diária, né? Então, está lá a nossa produtividade, 75 sacas por hectare. Vamos começar a nossa transformação. Vou passar primeiro isso para quilos, porque lembrem-se, se sacas para nós é um valor que a gente já está muito bem habituado, mas se eu chegar e falar em sacas lá para os americanos ou para algum europeu, ele vai achar engraçado tanto como para nós o bushel, que vocês talvez riram quando a gente falou que bushel era um cesto, né, um volume qualquer aí que padronizou-se, ainda hoje é usado. Então, sacas no Brasil é muito comum, mas em outros países soa tão estranho quanto. Então, vamos passar isso para quilos, né? Que todo mundo entende, o sistema internacional, inclusive, usa quilos. Então, está lá. Lembrando que isso aqui é uma unidade, a mesma coisa que eu multiplicar os 75 sacas por hectare por uma unidade, por uma relação 1 sobre 1, porque uma saca é 60 quilos, isso é a mesma coisa que uma unidade, né? Só estou mudando as unidades de medida. Então, coloquei saca embaixo e 60 quilos em cima, a respectiva transformação, por causa de cancelar os sacas, né? Que estava em cima aqui. Então, vai sobrar o que para nós? 75 vezes 60, 4.500. O que sobrou de unidade? Quilo vezes sacas? Não, sacas foi eliminado, então sobrou quilos. Aqui embaixo, 1 vezes 1, 1. 1 o quê? Sobrou hectare. Então, 1 hectare aqui embaixo. 4.500 quilos por hectare. Então, 75 sacas por hectare equivale a 4.000 quilos por hectare. Ok? Bom, essa não é a unidade que nós queremos. Nós queremos bushel por acre. Então, vamos seguir com as nossas transformações, né? Lembrando, então, que a relação unitária de acre para hectare é 1 acre é 0,405 hectares. Então, eu coloquei agora o hectares em cima, porque desse lado que eu estava transformando, seguindo aqui nossas contas, ele estava embaixo. Então, sempre eu vou colocar a primeira unidade que eu quero, para não se perder, né? Coloca a primeira unidade que você quer eliminar, do lado oposto, e depois você para olhar, para lembrar qual que é a relação de um para outro, né? Ok? Bom, então nós temos lá a nossa relação, onde 4.500 quilos multiplicado por 0,405, isso dá 1.822,5. As unidades que sobraram aqui em cima, quilos. Se tivesse outras unidades que eu multiplicaria, eu seguiria, como eu disse para vocês. As unidades nós vamos multiplicar e dividir como se fossem números, só que eu faço primeiro os números, depois as unidades. Bom, e embaixo sobrou acre. Tanto faz eu colocar 1 acre ou deixar 100 aqui, né? É uma unidade daquela medida. Bom, então, continuando as nossas transformações, mais uma vez vou multiplicar por uma relação 1 sobre 1, só muda a unidade, né? 1 bushel, então BSH aqui é uma das formas de abreviar bushel, né? 1 bushel, mesma coisa que 27,2 quilos de soja, né? Esse exercício nosso é um exemplo de soja, então estamos aí cancelando o quilo, em cima 1.822,5 vezes 1, aí em cima sobra de unidade bushel, e dividido por 27,2, né? Então 1.822,5 dividido por 27,2 dá 67. Em cima sobrou bushel, as unidades, e embaixo sobrou acre. 67 bushel por acre, ou seja, 75 sacas por hectare equivale a 67 bushels por acre. Até que não é um valor tão diferente assim, né? Mas, gente, é importante nós entendermos a relação das unidades.